A paz do Senhor. Estou trazendo mais um vídeo aqui polêmico. É um assunto onde divide opiniões sobre o Monte Sinai, sobre a localização exata do Monte Sinai, aquele monte aonde Moisés recebeu as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Onde fica o Monte Sinai? Aquele que Deus deu a Moisés as 2 tábuas de pedra que continham os 10 mandamentos? No Egito, na Arábia Saudita ou em outro local? Eu, irmão Fabiano, senti de fazer este vídeo através de um vídeo que apareceu para mim no YouTube sobre o assunto. Então, foi um vídeo que apareceu para mim no YouTube sobre esse assunto e eu senti de fazer um vídeo sobre o Monte Sinai. Isso veio de Deus? Esse vídeo apareceu para mim e que me inspirou a fazer esse vídeo veio de Deus? Não sei, talvez. Romanos capítulo 8, versículo 14, Paulo diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Glória a Deus. Neste vídeo que vi, diz ser na Arábia Saudita onde está o verdadeiro Monte de Moisés. Quando eu falo Monte de Moisés, é o Monte Sinai. O monte é onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Monte de Moisés, ou Monte de Deus, ou Monte Horebe, ou Monte Sinai, é a mesma coisa. Já tinha ouvido falar desse assunto há uns anos atrás, mas na época não tive interesse sobre esse assunto como tive agora. Através desse estudo, estarei dizendo algumas evidências daqueles que acreditam ser na Arábia Saudita o Monte de Moisés e as evidências daqueles que não acreditam ser na Arábia Saudita o Monte de Moisés. O Monte Sinai no Egito, ele tem 2.285 metros de altura e o suposto Monte Sinai na Arábia Saudita tem mais ou menos 2.400 metros de altura. Acreditam alguns que o verdadeiro Monte de Moisés fica na Arábia Saudita por causa de evidências encontradas lá, enquanto na península do Sinai, no Egito, não tem evidência nenhuma de ser lá o Monte de Deus. O nome desse suposto Monte de Deus, o Monte de Moisés, o Monte Horebe, o Monte Sinai, na Arábia Saudita, é Jebel Aulaus, que significa montanha de amêndoas. Aí muitos associam ao cajado de Arão que floresceu. Tem quem acredita que não foi no Egito e nem na Arábia Saudita que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Foi em outro monte. Uma das evidências daqueles que acreditam ser na Arábia Saudita, onde está o Monte de Moisés, é porque no pico do monte há uma coloração preta, uma cor escura, e que isso só se deu devido a alto calor, ou seja, fogo. Esse monte também é conhecido como Jabal Maqla, que significa monte queimado. Todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Êxodo capítulo 19, versículo 18. Tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, o Deus de Israel. Salmos 68, verso 8. Uns dizem que aquela coloração preta é devido a rochas vulcânicas e nada a ver com fogo vindo da parte de Deus. Mas um arqueólogo provou que isso nada tem a ver com rochas vulcânicas. Dizem também que as montanhas vizinhas a esse monte são normais, sem mancha preta em seus picos, como é no Monte Jebel Aulaus ou Jebel Musa, como é conhecido pelos árabes da região. Outra evidência que o Monte de Moisés fica na Arábia Saudita é que o local em frente ao monte é espaçoso, podendo agrupar muita gente ali. Outra evidência encontrada próximo ao monte na Arábia Saudita é um altar onde Moisés sacrificava animais.
Êxodo capítulo 24, versículo 4. Foi comprovado através de análises que ali já foi um curral e pessoas relataram ter encontrado ossos de animais ali. Outra evidência de ser na Arábia Saudita o Monte de Moisés é desenhos de boi em pedras representando o bezerro de ouro feitos pelos israelitas enquanto Moisés estava no monte. Êxodo capítulo 32, versículo 4. Outra evidência encontrada no monte na Arábia Saudita é um altar. Altar esse onde foi colocado o bezerro de ouro feito pelos israelitas. Outra evidência de ser na Arábia Saudita o Monte de Moisés é uma caverna que tem lá. Caverna essa que Elias se escondeu. Elias se escondeu no mesmo monte em que Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. 1 Reis capítulo 19, versículo 8 e o 9. No Monte Sinai, no Egito, tem alguma caverna? Você que já foi para o Monte Sinai, no Egito, comenta aí, ouviu falar de alguma caverna que tem lá no Monte Sinai? Os que acreditam que é na Arábia Saudita, onde está o Monte de Moisés, ou Monte Sinai, dizem que Moisés e os israelitas atravessaram o Mar Vermelho pelo Golfo de Acaba, saindo do outro lado na Arábia Saudita. Essa travessia tinha mais ou menos uns 17 quilômetros e não podia ser no Golfo de Suez, pois suas águas lá não são profundas. E no Golfo de Acaba, suas águas são profundas. Mas no local onde Israel passou, no Golfo de Acaba, havia uma espécie de rampa e que essa rampa está lá até hoje. Foi por essa rampa no mar que os hebreus passaram. Outros discordam, dizendo que a travessia foi no Golfo de Suez e que não poderia ter sido no Golfo de Acaba por causa disso e daquilo. Dizem ter sido encontrado rodas de carroças e ossos humanos no fundo do Golfo de Acaba. Mas segundo alguns, isso é mentira, pois nada foi encontrado no Mar Vermelho até hoje. Outra evidência para aqueles que acreditam ter sido no Golfo de Acaba a travessia é a praia de Nuweiba, que fica do lado egípcio. Essa praia é espaçosa, tem montanhas dos dois lados e apenas um caminho entre as montanhas até a praia. Foi dessa praia que Moisés abriu o mar. Já outros discordam de ter sido na praia de Nuweiba, porque ali é o local onde a água da chuva passa indo para o mar, e que no dia da travessia dos hebreus esse local estava alagado. Disse também o Senhor a Moisés, em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuram tirar-te a vida. Êxodo capítulo 4, versículo 19. Aos 80 anos de idade, Moisés foi chamado por Deus quando vivia em Midian, na Arábia Saudita. Êxodo capítulo 2, versículo 15. Os que acreditam que o Monte de Moisés está na Arábia Saudita, dizem que Moisés estava levando os israelitas para Midian. Mas quando Moisés estava levando os israelitas para Midian, para a terra de seu sogro Jetro, um pouco antes de chegar na fronteira da Arábia Saudita, Deus disse para Moisés dobrar à direita, pois Deus não quis que eles entrassem na Arábia Saudita, mas que chegassem na Arábia Saudita pela travessia sobre o Mar Vermelho, que fica no Golfo de Acaba, e o Golfo de Acaba fica entre o Egito e a Arábia Saudita. Outra evidência para aqueles que acreditam ser na Arábia Saudita o Monte de Moisés é a coluna encontrada no lado saudita. Essa coluna foi colocada com o objetivo de marcar o local exato da travessia dos hebreus pelo mar. No lado egípcio também tem outra coluna igual. Os que são contra dizem que isso não procede, que essas colunas nada têm a ver com a travessia dos hebreus. Outra evidência que o Monte de Moisés, ou a Montanha de Deus, é na Arábia Saudita, é uma rocha rachada. Dizem que há evidências de que água passou por ali e que as rochas abaixo indicam que foram lavadas, ou seja,
correu água sobre elas. Há sinais de erosão na rocha, provando isso. Essa rocha é a rocha que Moisés bateu com o cajado para saciar a sede dos hebreus. Êxodo capítulo 17, versículo 6, Números capítulo 27, versículo 14 e Deuteronômio capítulo 32, versículos 51 e 52. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Salmos 78, verso 15. Também há uma rocha no Egito que dizem ser a rocha que matou a sede dos hebreus. Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, disse que essa pedra ainda existia em seu tempo e que era tão grande que não podia ser removida. Dizem que Flávio Joséfo disse em um de seus escritos que o Monte Sinai fica entre o Egito e a Arábia Saudita. Então aqui tem pessoas que dizem que Flávio Joséfo disse que o Monte Sinai fica na península do Sinai, no Egito, porque ele disse que o Monte Sinai fica entre o Egito e a Arábia Saudita. Mas será que isso é verdade? Não sei, pode ser. Dizem que Joséfo escreveu isso em um dos seus escritos. Até o momento, a suposta montanha de Moisés na Arábia Saudita está proibida para turismo como uma forma de protegê-la da presença humana. Mas acreditam alguns que isso será por pouco tempo, que logo será permitido a entrada de visitantes, como é com o Monte Sinai no Egito. Outra evidência de ser na Arábia Saudita o Monte de Moisés é o vestígio de um córrego. Esse córrego está seco, mas tem indícios de que já passou água ali. Não consegui achar essa foto para colocar no vídeo, mas tem vídeos no YouTube que mostram esse córrego. Então procura no YouTube aí que tem vídeos mostrando esse córrego. Esse córrego, o caminho por onde passava a água, ficava aos pés do Monte Sinai. Segundo alguns, foi nesse córrego que Moisés jogou o pó do bezerro de ouro após queimá-lo. Êxodo capítulo 32, versículo 20. Outra evidência de ser na Arábia Saudita o Monte de Moisés é um ajuntamento de várias palmeiras, tipo um oásis. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Êxodo capítulo 15, versículo 27. Junto a essas palmeiras tem 12 poços de água. Outra evidência de ser na Arábia Saudita o Monte de Moisés é um cemitério que fica a mais ou menos 6 quilômetros de distância do monte, e que esse cemitério tinha muitas covas, e que foram cavadas uma única vez só, e também em um único só momento, ou seja, as covas foram feitas todas ao mesmo tempo para serem usadas também ao mesmo tempo. Foi nesse cemitério que foi colocado os corpos dos israelitas que foram mortos por causa do bezerro de ouro. Êxodo capítulo 32, versículo 27 e 28. Esse assunto a respeito se o Monte de Moisés é na Arábia Saudita ou no Egito, é semelhante ao local onde foi posto o corpo de Jesus. Pois para uns o corpo de Jesus foi colocado no jardim do túmulo e para outros o corpo de Jesus foi colocado no Santo Sepulcro. Ambos ficam em Jerusalém. Por via das dúvidas, se um dia você ir para Israel, visite os dois locais. Sobre a transfiguração de Jesus também é a mesma coisa. Mateus capítulo 17, Marcos capítulo 9 e Lucas capítulo 9 nos fala sobre a transfiguração de Jesus. Para uns, o monte da transfiguração é o Monte Hermon e para outros é o Monte Tabor. Então, para te ver, tem duas discussões aí também sobre o monte da transfiguração de Jesus e sobre o sepulcro de Jesus Cristo. Agora, pasmem. Dizem que foi Helena de Constantinopla, mãe de Constantino, que disse que o monte onde Moisés recebeu os 10 mandamentos está no Egito. Ela afirmou isso através de um sonho que teve no século IV. Se um dia for provado que o Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, fica na Arábia Saudita ou em outro monte, então muita gente que já visitou o Monte Sinai no Egito vai ficar triste e desapontado.
Olha o que Paulo fala em Gálatas capítulo 4, versículo 25. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Esse versículo dito por Paulo reforça mais ainda a crença daqueles que acreditam ser na Arábia o Monte de Moisés, conhecido também como Jabal Musa. Mas veja bem, dizem que do ano 37 depois de Cristo ao ano 600, a península do Sinai era conhecida como Arábia Pétrea. Então, Paulo não falou nada errado quando disse a respeito de Agar e o Monte Sinai. Dizem alguns que se Paulo tivesse dizendo que o Monte Sinai fica na Arábia Saudita, então ele teria dito assim: ora, Agar é o Monte Sinai em Midian. De Ramassés até o Monte Sinai, os israelitas levaram 3 meses para chegar. Êxodo capítulo 19, versículo 1. Dizem alguns que seria impossível os israelitas terem chegado em pouco tempo no Sinai, se o Monte Sinai é na Arábia Saudita, e também que as evidências encontradas próximo ao suposto Monte Sinai na Arábia Saudita não são confiáveis. Então vamos lá à pergunta que não quer calar. E para você, irmão Fabiano, onde fica o Monte Sinai? No Egito ou na Arábia Saudita? Olha, pelos vários vídeos que vi pelo YouTube e pelas evidências encontradas a respeito do Monte Sinai, para mim, o irmão Fabiano, tem mais lógica o Monte Sinai estar na Arábia Saudita. A não ser que as evidências encontradas na Arábia Saudita foram todas forjadas, como alguns pensam, ou que não são do tempo de Moisés. Também não estou dizendo de certeza que é na Arábia Saudita onde o Monte de Moisés está. Outro detalhe muito importante que é para se pensar. Como confiar que o Monte Sinai, o Monte de Moisés, fica no Egito, sabendo que quem disse que é no Egito foi uma mulher, e não a Bíblia e muito menos arqueólogos e pesquisadores? Então, como confiar? Segundo a história, o Monte Sinai no Egito hoje, que é visitado por muitas pessoas, ele é visitado e as pessoas acreditam que é ali, que é no Egito que fica o Monte Sinai, na península do Sinai, por causa de que Helena de Constantinopla falou que é ali. Não foi a Bíblia que disse ali, e nem os arqueólogos, foi ela. E aí, o que tu me diz disso? Tu confia nisso? Você acredita nisso? Essa é a minha opinião no momento sobre o assunto e um conselho te dou sobre o assunto. Faça como eu fiz. Se você tem dúvida, não tem certeza, então faça como eu fiz. Ore a Deus, leia a Bíblia e pesquise sobre esse assunto e tire sua própria conclusão. Amém? E para você, Moisés recebeu os 10 mandamentos na Arábia Saudita, recebeu no Egito ou em outro monte? Comenta aí, curta o vídeo, compartilha e se inscreva no canal você que não é inscrito. Amém?